Mateus 5,5. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Você já parou para pensar o que é ser manso? Você já parou para pensar que a mansidão não é fruto do temperamento humano, mas ela é fruto do Espírito Santo agindo em nós? A palavra temperança também é chamada de domínio próprio. Ela está ligada no fruto do Espírito, que é um fruto só, com, digamos, 9 gomos de um fruto só, né? E você deve pensar assim, se eu for manso, o que eu ganho com isso? Eu ganho sofrimento, né? Eu ganho desprezo, porque geralmente uma pessoa agressiva, ela acha que consegue tudo na base da porrada. Mas a pessoa mansa parece que ela só sai perdendo no fim das contas, né? Então, veja bem, a promessa de Deus é para aqueles que são mansos. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 25, do verso 33 e 34, diz assim: E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, que são as ovelhas: Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja bem, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Possuí por herança o reino. Então, o reino é dos mansos, tá certo? A mansidão é a qualidade daquele que é manso. Lembrando que ela não é fruto da natureza humana. O que é mansidão? Qualidade daquele que é manso, afetuoso, brando, meigo, dócil, pacato, pacífico, os pacificadores, né? Isso significa que é aquele que sofre o dano, uma perseguição por causa do evangelho, sem revidar, tá ok? Gálatas 5:22 diz o seguinte: Mas o fruto do Espírito não é natural, né? É do Espírito, é amor, algumas traduções está caridade, é amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, né? Ser longânimo, tardio em irar-se, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, isso é fruto do Espírito, não é natural. Ninguém é manso porque simplesmente ele é manso o tempo todo porque a natureza dele. É lógico que nós temos temperamentos, né? Mas a mansidão a qual a Bíblia se diz não é que somente as pessoas que são calmas e serenas em determinados momentos em que outras seriam mais agressivas. Não é isso natural, é aquela pessoa que é guiado pelo Espírito. A Bíblia diz que, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, tá certo? Então, diz assim, Gálatas 5:21, quanto aos que não são mansos, né, mas andam segundo as obras da carne, o que a Escritura diz? Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Veja bem, se os mansos são os que herdam a terra, e a Bíblia diz aqui que as ovelhas são chamadas de possuir por herança, ovelha é mansa, já pensou nisso? Né? Então, os que cometem tais coisas, as pessoas que são iracundos, ou seja, que se iram com facilidade, e dá lugar à ira no sentido de aplicar a ira, essas pessoas não herdarão o reino. O Rei Jesus é o nosso maior exemplo de mansidão. Veja bem, o exemplo que ele deixou. Mateus 21:5. Dizer à filha de Sião, eis que o teu rei vem aí, né? Te vem manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. O seu rei vem manso, ele não vem agressivo. Quando ele chega na sua primeira vinda, ele vem manso, não é isso? Atos 8:32. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro. A ovelha é mansinha, fofinha, né? E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Esse texto, né, está em Isaías 53:7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Você já parou para pensar por que Jesus nos chama de ovelhas? A ovelha, ela é fofinha. Olha o comportamento dela, né? Sempre são mansas, obedientes, né? A mansidão é a principal característica da ovelha. Eu fiz a anotação de alguns versos para que eu não venha esquecer, né? Mas observe que as ovelhas não atacam as outras, não atacam o pastor que está cuidando delas, né?
e ela sabe discernir também a voz daquele que está cuidando dela e ela compreende quem é que está agredindo ela, tá? Às vezes ela é tão mansa que ela chega a ser um pouco sonsa, né? João 10, 27, olha o que Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu os conheço e elas me seguem. João 10, 26, mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas, como eu já tenho dito. Então, para nós herdarmos o reino de Deus, é necessário seguir o exemplo de Jesus. Ele deixou o exemplo a gente fazer o mesmo, né? 1 Pedro 2, 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Jesus sofreu por causa do Evangelho. O cristão também vai sofrer perseguições por causa do Evangelho. E ele precisa ser manso. Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser, se é uma condição, quiser, querer é uma escolha, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Cruz significa morrer. Morri para o mundo para viver para Deus. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é isso que Paulo dizia? Mateus capítulo 11, verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Manso. Jesus era manso, ele testifica isso. 1 Timóteo 6,11. Mas tu, ó homem de Deus, olha o conselho de Paulo para o jovem pastor Timóteo, né? Tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Paciência às vezes pode estar aí como perseverança, a capacidade de sofrer sem mudar a sua condição. Tito, outro jovem pastor que foi aconselhado por Paulo: que a ninguém infamem, não difamem as pessoas, nem sejam contenciosos ou pessoas que gostam de contenda, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Olha que coisa linda. Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. E ele segue a lista. Ele está falando aqui de quê? Do fruto do Espírito, lá em Colossenses. O que significa essa expressão, tome a cada dia a sua cruz, né? A resposta é que a coroa será a herança daqueles que estiverem dispostos a crucificar a carne. A carne são desejos pecaminosos. Carne é a natureza humana, tá certo? A favor de uma herança incorruptível. Você vai crucificar a carne por causa de uma herança incorruptível. Isso é a coroa, o reinado de glória. Isso vem com o seu corpo glorificado. 1 aos Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. É a renúncia, né? Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Essa coroa está intrínseca no texto, né? Eles, as pessoas que lutam hoje no mundo, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. 1 Pedro 5,4. E quando apareceu o sumo pastor, que é o pastor dos pastores, o pastor de toda a igreja, a qual os pastores devem ser ovelhas também, né? Alcançareis a incorruptível coroa da glória. Romanos 8,36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. E somos reputados, ou seja, a nossa reputação é como ovelhas para o matador. A ovelha que vai para o matador, o chifre dela tem enroladinho, ela não consegue nem ferir o outro, né? Mateus 10,16. Nós somos ovelhas como Cristo agiu manso, né? Como um cordeiro, não abriu a sua boca. Mateus 10,16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Prudentes e inofensivos. As Escrituras afirmam que Deus, que todo filho de Deus, né, precisa ter 1 Pedro
3, verso 3 e 4. Precisa ter um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Tá certo? Então, veja bem, uma pessoa mansa deve estar pronta para ser ofendida sem revidar. Mateus 5,39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ele está falando isso dentro de um contexto. Mas olha, ele está falando para você não revidar. Romanos 12, 21. Alguém fala que você é um crente quadrado, alguma coisa assim? Que você é... Qualquer ofensa que ele fizer porque você está pregando a palavra, você não deve revidar essa pessoa. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vencer o mal com o bem. Já pensou nisso? Romanos 12, 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Salmo 34, 14. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Procure a paz e siga a paz. 1 aos Tessalonicenses 5,15. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem. Tanto uns para com os outros, como para com todos. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Efésios 4, 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar é dar um suporte. Tiago 1, 21. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Essa é a palavra. A mansidão, ela envolve a nossa maneira de viver. Nós precisamos ser mansos também para resolver conflito entre irmãos. Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Às vezes você vai mediar um conflito entre um irmão e outro, você pode ser seduzido a tomar partido de um lado ou outro, mas essa tentação na carne de você fazer isso está errado. Você tem que tomar cuidado, olhar por ti mesmo para não ser tentado. Conduza tudo isso com espírito de mansidão. Nós precisamos ser mansos para responder os questionamentos daqueles que desejam também entender a nossa fé. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vocês. Alguma pessoa pediu uma razão da esperança que você tem. Você tem que responder com mansidão. 2 Timóteo 2, 24 a 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, está ligado com a mansidão, sofrimento, instruindo com mansidão, mais uma vez ele fala isso, os que resistem, a ver se por acaso, se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Precisamos ser mansos em nosso tratamento com as pessoas. Tiago 3,13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Nós somos ovelhas do Senhor, mansos, e precisamos estar sempre assim. Eu me lembrei agora de um hino da harpa cristã que diz assim: manso e suave, Jesus está chamando. Olha, nós precisamos ser mansos, não é fácil, e nós precisamos deixar Deus dominar a nossa forma de reagir às ações que nós recebemos. As nossas reações precisam ser controladas pelo Espírito Santo. E isso é o domínio próprio. Que Deus nos abençoe, nos ajude e nos oriente a sempre ser mansos para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Fique com essa palavra e ore por nós.